No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. Aqui estamos mais uma vez para falarmos da unicidade de Deus. Sejam todos bem-vindos, viu? Bom, a palavra de Deus diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo que já se deparou para estudar a unicidade de Deus, né? Que nós temos um só Senhor, que nós falamos aqui o tempo todo, um só batismo também. Mas eu queria destacar hoje aqui, para a gente começar a semana, dizendo que há uma só fé. Veja bem, isso é muito sério e muito importante. Uma só fé. Então, o apóstolo nesse texto, nesta carta, neste capítulo, ele enfatiza a totalidade da unicidade de Deus, em todos os sentidos, uma só vocação, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai, o qual é por todos, né? E um só batismo. Assim como também é impossível você encontrar nas Escrituras Sagradas dois tipos de batismo, também a fé é uma só. Não tem outras ou variedades, múltiplas formas de se crer, até que o sistema religioso sim vai dizer para você que existem vários tipos de fé e todas elas culminam na fé em Deus e apontam para Deus. Essa filosofia que a gente está cansado de ouvir aí, mas biblicamente falando, a fé dos apóstolos, dos profetas sempre foi uma só. Não tinha uma fé, vamos dizer assim, balanceada, ou que poderia ser adaptada, ou que poderia ser... Enfim, não tem. Como também, aquilo que nós falamos aqui, ainda que você examinando os textos, a grosso modo que você tem hoje aí, você vai ver lá, Mateus 28, 19, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ver lá em Atos 2, 38, o batismo em nome de Jesus. E aí? São dois batismos? São duas fórmulas batismais? Existia ou... Né, a gente já falou isso aqui, tem vídeos aqui no YouTube mostrando, explicando esse tema para você, mas imagina o Senhor Jesus mandar os discípulos batizarem de uma maneira e eles batizarem de outra. Isso não entra, né? Por mais que se façam manobras e pula dali, pula para aqui, mantém uma desonestidade com os textos sagrados e com os atos dos apóstolos, é impossível você sustentar, biblicamente falando, duas fórmulas batismais ou dois tipos de batismo. Assim, bem como também, você não consegue sustentar dois senhores, você não consegue sustentar, né, outras doutrinas que vieram posterior aos apóstolos. Não pode ter duas fés, por exemplo, um crê que Deus é três, o outro crê que Deus é um só. Ou que Deus é três em um e o outro crê no monoteísmo que Deus é único. Ah, mas tudo é a mesma coisa? Tudo está direcionando para a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há uma só fé. Artigo definido, uma só fé. A fé da igreja, ela tem que estar alinhada com a fé dos apóstolos, dos profetas. A fé deles era a mesma. Se você põe lá, né, como o Senhor Jesus mesmo já fez isso numa certa oportunidade, colocou lá Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, ele e todo mundo ali. Eles conheciam, sabiam que era Moisés e Elias, embora não eram contemporâneos. Mas você vê que a fé dos profetas estava ali direcionada, apontada tudo para ali. E os discípulos também, os apóstolos também. Então, se você pega, por exemplo, vamos botar aqui Filipe, que não estava naquela... Filipe, ele não estava no Monte da Transfiguração, por exemplo. E você pega Filipe e põe para conversar com Samuel,
né, para sentar os dois. Olha só, tempos diferentes, épocas diferentes, muito distante um do outro. E se você põe para conversar e para falar do Senhor, vai estar falando a mesma coisa. Filipe, já na graça, pregando ali, batizando em nome de Jesus. Samuel, outro profeta da lei. E você põe os dois juntos, vão estar alinhados. Uma só fé. É o que eu quero, né, falar com que você entenda. Então não há comunhão de luz com as trevas. Não tem como. Você pegar um ensinamento torto, adaptado pelo Vaticano, e dizer, isso aqui é a fé também que vocês têm que crer. Não tem como. Não existe. A fé que nós temos é que o Senhor Jesus Cristo é o Jeová dos Exércitos, o único Deus verdadeiro, aquele que vive e reina para sempre, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. Eu vou ficando por aqui. Um bom dia para você, uma boa semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.